Olá, estamos aqui agora para falar sobre um tema que faz parte da vida profissional de todas as pessoas, mas principalmente do nosso servidor público, que é o principal agente de execução dessa atividade. Vocês sabiam qual é o principal serviço que a prefeitura presta? Já pensaram nisso? As prefeituras prestam um serviço de atendimento ao público. Essa é a nossa principal ferramenta. A ação, a atividade, é tudo que envolve o nosso mundo profissional. Porém, é muito simples atender para uns. Para outros, é uma tarefa que não causa muita satisfação. Para outros ainda, é algo chato, ou é algo complicado, ou é algo que exige uma certa paciência. Mas, de qualquer maneira, não tem como fugirmos do atendimento ao público. Existe o público interno e existe o público externo. Então, estamos sempre envolvidos no atendimento. Temos os nossos clientes internos, que é a nossa equipe de trabalho. São aquelas pessoas que não prestam atendimento no balcão, nem ao telefone, nem pessoalmente com as pessoas, mas são aquelas pessoas que ficam nos bastidores, atrás, nos serviços mais administrativos, nos processos. Essas pessoas também fazem atendimento ao público, só que ao público interno. E as pessoas que fazem o atendimento ao público externo são essas outras que dão a cara, que são a linha de frente, né, dos diversos serviços que a prefeitura oferece. Pensando assim, nós temos que nos qualificar cada vez mais nessa nossa principal tarefa, que é atender ao público. É fácil atender ao público? Não, não é fácil. No que diz respeito às características pessoais, o que é isso? As exigências que esta tarefa nos obriga a fazer. Então, pensando um pouquinho sobre isso, sobre a tarefa de atender ao público, eu venho aqui trazer algumas reflexões que podem contribuir com o melhor andamento do nosso trabalho. Então, vamos lá. O homem é um ser em relações. Quer dizer isso, não tem jeito de a gente não viver sem falar, sem ter um contato com a outra pessoa, não tem jeito, né? Pela internet também é uma forma de comunicação, também é uma forma de atendimento ao público, responder os e-mails, responder as redes sociais, tudo isso faz parte do atendimento ao público, que hoje tem essa nova versão, né? Será que uma pessoa numa ilha deserta, numa mata, ela vive sem se comunicar? Ela vive sem ter o contato com pessoa? O contato não precisa ser só físico, né? Mas pode ser esse contato de prestação de serviço, relação, de dar alguma satisfação de alguma maneira a uma outra pessoa. Então, a gente diz que o homem é sempre um ser eminentemente social, né? E o que garante a sobrevivência dele é a integração com as outras pessoas, afinal, ninguém vive sozinho, né? Então, quanto melhor ele se relacionar, melhor. E o cliente? O cliente é nosso bem maior, porque a prefeitura não teria razão de existir se não houvesse usuários, se não houvesse munícipes, se não houvessem pessoas que precisassem dos nossos serviços. Então, claro que existem em algumas pastas, em algumas secretarias, o cliente que vem nos procurar por um ótimo motivo, o esporte, a educação, a cultura, mas tem também aquele cliente, aqueles munícipes, aqueles usuários que vêm nos procurar no pior momento dele, os problemas de doença, quando ele tem uma dívida, um imposto, alguma coisa. Então, o cliente, ele está sempre envolvido com a razão de existir do nosso trabalho. E é dele, é do nosso cliente que provém os nossos recursos, né? Ele é a razão de existir, por isso a gente precisa conhecê-lo e aprender a lidar com ele. Quando a gente aceita isso, a gente começa a trabalhar muito melhor.
a gente começa a prestar um serviço de maior comprometimento, maior envolvimento. Por isso, precisamos entender melhor as pessoas. Como que a gente faz para se comunicar melhor? A gente precisa saber expressar nossos pensamentos e sentimentos. Muitas vezes a gente fala de uma maneira grossa, de uma maneira seca e não percebe, porque a gente lá no fundo não consegue pensar e refletir sobre o que realmente a gente está querendo falar. Às vezes a gente atende um telefone pensando assim, putz, que saco, agora, poxa vida, justo agora que eu estou fazendo tal coisa. E aí, claro que a nossa voz, a nossa postura e o nosso atendimento, ele não vai ter o mesmo comprometimento que se eu atendesse o telefone ainda. Que bom que eu tenho um trabalho, que bom que existem pessoas e que eu posso me comunicar com elas e ajudá-las de qualquer maneira. Dentro de uma pessoa que atende ao público, precisa ter nela a vontade de ajudar, de contribuir, de colaborar, de fazer diferença na vida das pessoas. Então, a gente também precisa manter um contato visual com o ouvinte, quando é pessoalmente. Quando não é, o nosso contato com um e-mail, com algo virtual, com algo pelo telefone, com o aparelho, tem que ser com uma grande vontade de querer que ele compreenda realmente o que estamos dizendo. Identifique o interlocutor e adapte o assunto ao mesmo. Chame as pessoas pelo nome, seja objetivo, não fique falando muito. Detalhe e esclareça o que está dizendo, se for necessário. Você está me entendendo? Então, a senhora tem que fazer isso, isso, isso. Ter vontade, ter boa vontade em atender. Não querer economizar, às vezes, na explicação, na vontade de atender o outro, né? Evite os achismos. E isso transmite uma certa segurança. Ai, não sei. Ó, vou passar o número aqui, sei lá. Tenta lá. A pessoa, ela, daqui a pouco ela volta, viu, não deu certo aquilo. Por quê? Você passou insegurança para ela, né? Solicite as pessoas para explorarem, para exporem sua opinião, né? Tá me entendendo? O que que a senhora acha? Então, sempre voltar isso para o outro. Mantenha uma distância adequada, né? E hoje, essa distância mais do que nunca é necessário, por causa do momento que estamos vivendo, né? E seja um bom ouvinte. Não queira falar por cima daquela pessoa, né? Atender bem é uma arte, é um tipo de relacionamento. Cada situação de atendimento é única e varia de pessoa para pessoa, de momento para momento. Mas precisamos avaliar se nós estamos tendo mais momentos positivos no atendimento ou mais momentos negativos. As pessoas sentem necessidade de serem tratadas como únicas e muitas vezes essa necessidade é mais importante que os problemas que elas procuram resolver. Quantas pessoas estão angustiadas, ligam aqui pedindo um telefone de um pronto atendimento, de qualquer coisa assim, e é a forma como a gente atende, é o nosso bom dia, é a nossa boa vontade que a gente tenta passar no tom da nossa voz, no ritmo da nossa conversa, que faz com que a pessoa, olha, obrigada, viu? Obrigado pela paciência. Quem disse que eu tive paciência? A minha voz, a minha maneira de falar. Então, é muito importante nos envolver com aquilo que a gente está falando. Afinal, a gente precisa melhorar sempre. E melhoria contínua busca qualidade. Qualidade é a melhoria contínua. Então, o que significa isso? Será que estamos fazendo um atendimento de qualidade? Será que nós cuidamos do nosso local de trabalho, da nossa forma de falar, da nossa forma de nos vestir, da nossa forma de nos comportar? Sandra, mas o que que isso tem a ver com atendimento? Tudo a ver, tudo a ver. É a mesma coisa que eu estar aqui falando com vocês agora, com um olhar desanimado, com uma postura caída, toda desarrumada. Qual é a sensação que vocês têm? Será que vocês se sentiriam motivados a continuar me assistindo, a continuar me ouvindo, já que falta para nós aqui o nosso contato, a nossa energia, o momento presente? Então, temos dupla responsabilidade. Confesso para vocês que estar falando aqui com vocês não é nada fácil, porque eu estou imaginando as carinhas, eu estou imaginando as necessidades das pessoas, mas não estou vivendo isso na real.
mas tenha certeza que dentro de mim tem uma vontade muito grande que esse treinamento chegue nos corações, nos ouvidos de todas as pessoas que estão trabalhando aqui para a prefeitura. Que gostoso seria passar pela prefeitura, pelas diversas secretarias, pelos diversos postos de trabalho e ouvir elogios. Nossa, fui tão bem atendida lá. Nossa, me orientaram tão bem. Nossa, me mostraram um lugar que eu teria que ir, que eu nem pensei. Então, seria muito positivo que a gente criasse uma corrente de bons atendimentos para, com isso, melhorar a qualidade dos serviços prestados pela nossa cidade. A gente só vai evoluir, a gente só vai ter respeito à medida que nós, funcionários públicos, fizermos o nosso trabalho com paixão, com vontade de que o outro saia daqui muito melhor do que ele chegou. E aí, gente, o outro lado de tudo isso que a gente está falando é um mau atendimento. Um mau atendimento, um cliente mal atendido, ele fala para um monte de gente. O cliente bem atendido, ele conta para um ou outro. Então, muitas vezes, os meios de comunicação, rádio, imprensa, TV, jornal, internet, redes sociais, enfim, divulga uma onda de uma situação que aconteceu de mau atendimento. Sendo que em muitos outros lugares, naquele mesmo momento, teve muitos atendimentos bons, positivos, que contribuíram com o objetivo que a pessoa estava buscando. Mas o que é ruim pesa mais. Por quê? Porque é mais difícil, é mais sofrível. Então, precisamos pensar em fazer um bom atendimento para conspirar tudo isso a nosso favor. Existe uma grande diferença entre atender ao público e tratar esse público. No atendimento, dá para avaliar o meu tratamento. Atender está diretamente ligado ao negócio. Você tem que buscar resolver, responder, atender o que ele pede. Então, o objetivo daquela ligação, o objetivo daquela pessoa estar ali, o objetivo daquele meu contato é o quê? É marcar uma consulta, é agendar um compromisso. Eu atendi a pessoa. Mas como eu atendi essa pessoa? A gente está falando de tratamento. Tratamento é a maneira como você se dirige a outra pessoa, conquistando ou não a sua simpatia. Então, o tratamento cria um clima, marca aquele momento. Que marca nós estamos deixando na vida das pessoas? Será que a minha forma de atender, minha forma de olhar, minha forma de expressar o tom de voz, ela está fazendo diferença na vida das pessoas? E é por isso que a gente está aqui para avaliar também o nosso tratamento. Tem muitas coisas que contribuem para que esse tratamento alcance o objetivo desejado. O que é? Como eu disse para vocês, a nossa forma de se expressar, a nossa postura, o nosso olhar, a forma como a gente está vestido, tudo isso contribui, né? Porque às vezes a gente faz um esforço muito grande para fazer um bom atendimento, mas o clima, a situação, às vezes nada disso contribui, né? Então, quais as dicas que a gente tem para um bom atendimento? Seu produto tem pontos fortes e fracos e você precisa reconhecê-lo. De que produto nós estamos falando? Do serviço público, né? Como que vocês têm que fazer aí na sua secretaria, no seu departamento, no seu setor, para ser melhor, para prestar um melhor atendimento, sejam as pessoas internas, sejam as pessoas externas. Eu, como funcionária da prefeitura, muitas vezes fui muito bem tratada, mas em outras situações, às vezes a pessoa já recebe a gente sem vontade, já recebe a gente assim, olhando, falando, o que você está fazendo aqui? Fala, que raiva. A pessoa, ela está transpirando isso, né? Procure se falar de forma direto e claro, sem ficar enrolando, sem ficar disfarçando, sem ficar dando indireta, sem ficar dando desculpas, né? Se a pessoa, ela capta, ela percebe um bom atendimento, uma má intenção ela também percebe, né? Então não precisa ficar dando alfinetadas.
Esteja atento sobre quem é a pessoa que você está atendendo, o que ela precisa, qual que é a urgência dela, como que ela está, se coloque no lugar dela. Procure não enrolar e ser visto de acordo, se vista de acordo, né? Com a roupa, com a situação. Exige, mas Sandra, de acordo como? Onde eu trabalho, os móveis são velhos, a gente não passa muito calor, a gente não tem tudo que a gente precisa, eu vou do jeito que eu vou. Agora eu vou me vestir que nem se eu fosse para sair? Que nem você fosse para sair, eu não sei. Mas se vestir com comprometimento, com respeito a outra pessoa, com o melhor que você pode oferecer. É você cuidar, a sua roupa, ela pode não ser nova, mas ela pode muito bem ser limpa, ser bem cuidada, né? Hoje em dia, a gente precisa sempre colocar a nossa roupa para lavar, a gente sempre precisa trocar de roupa, pela contaminação, pelo momento que nós estamos passando e tudo mais. Mas quantas pessoas não têm esse hábito, não têm esse costume? Foram criadas para economizar. Não pode lavar, não pode sujar muita roupa porque gasta energia, porque gasta força, porque gasta sabão. E isso tudo também atrapalha um bom atendimento, né? Valorize o interesse do seu cliente, quer dizer, valorize o que ele quer de você, o que ele está pedindo para você. Valorize a intenção que ele veio fazer ali. Não pode, gente, atender a pessoa achando que o que ela está fazendo não é importante, achando que o que ela está fazendo não é para aquele momento. Para ela é o que há de mais importante. Seja simpático, o autoconhecimento é muito importante para definir limites no comportamento e na apresentação do outro. O que é isso? Não é para você fazer gracinhas, mas é para você ser agradável. Sabe, ser simpático é ser agradável. Tem gente que fala, não tem motivo. Tem motivo para ser agradável. Não ganho bem, estou com dívida, estou com um monte de problema, vou ser agradável para quê? Vou fazer o meu e pronto. Tá certo, você tem que fazer o seu. Tem que cumprir com o seu dever. Mas tem que cumprir com o seu dever com amor, com realmente comprometimento. Saiba que o cliente quer e o que ele não quer, o que ele precisa e o que ele não precisa. Não fique falando sem necessidade. Esse, gente, é o propósito da qualidade. É o que sempre é objeto de melhoria. Então, às vezes, vocês estão me ouvindo falando, eu faço isso, eu já atendo assim. Mas não percam a oportunidade de se repensarem, de se reverem, porque é isso que vai fazer a gente não cair no vício de um atendimento acomodado, de um atendimento básico, de um atendimento grosseiro, porque você não para analisar como é que você está se dedicando, qual a pressão que você está colocando na sua voz, na sua postura, na sua forma de se expressar, né? Então, seja cortês, dê boas-vindas, atenda de imediato. Às vezes a gente chega num lugar, imagina como é difícil, estamos aqui num escritório com 10 pessoas, chega um cliente, imagina a sensação dele. Ele pode ter uma sensação, nossa, 10 pessoas me olhando, me analisando, e às vezes a gente deixa ele lá, dá um gelo nele, né? Poxa, essa não é uma forma de um bom atendimento. Mostre boa vontade, pense atenção, preste uma orientação firme e segura, saiba o que você está dizendo. Evite termos técnicos, né? Não adianta eu ficar falando para vocês que a mente tem um funcionamento neuropsicomotor, que para quê? Eu posso dizer palavras simples e tocar o coração e a mente das pessoas para elas se transformarem. Então, nem sempre é necessário os termos técnicos. A gente usa muito aqui na prefeitura palavras que às vezes é bem voltado para o funcionalismo, né? Os vencimentos, o empenho, o e-processo, sistema de documentos, são coisas que a gente vai precisar explicar para as pessoas o que é, do que se trata e como funciona. Eu vejo isso com os estagiários. Os estagiários vêm, eles não entendem nada de prefeitura. E muitas vezes a gente fala assim, dá baixa naquele documento no sistema, não pode tramitar ele sem dar aceite e no EDOC, no e-processo. Hã? Que você está falando? Fica olhando, ele não entende nada. Porque a gente precisa explicar o que é esse mundo
do serviço público, do funcionalismo público. Não dar ordens, né? Usar tons de respeito, né? E quando você tem uma situação muito difícil, chama a sua chefia, peça orientação, passa adiante, né? Porque muitas vezes aquilo foge ao nosso alcance, às vezes ao nosso alcance cognitivo e emocional. Evite atitudes negativas, fala a verdade. De novo aqui falando, tenha os cuidados pessoais, né? Cuide da sua imagem, da sua mesa, do local de trabalho, da sua limpeza. Isso faz muita diferença. Seja um cartão de visita, quer dizer, seja a porta de entrada, dê boas-vindas, né? Isso tudo vai contribuir para um dia de trabalho melhor. A gente tem o atendimento ao telefone, que não deixe o telefone tocando muitas vezes, né? Ao fazer uma ligação, sempre seja cordial, saiba falar, né? Seja objetivo, sorria pelo telefone, quer dizer, na sua forma de se expressar. Às vezes a gente é tão grosseiro, né? Anote os recados, né? Não fique com conversas particulares. Às vezes a gente está contando da nossa vida, chega um cliente e a gente termina o assunto. Poxa, o cliente está ali esperando, é o horário de trabalho, você está aqui para trabalhar. Se houver um tempo, você até pode tratar um ou outro assunto particular aí, mas pensa qual que é a sua prioridade. Eu já ouvi um dia desses, um chefe falando que ao conversar com os seus servidores, com os seus funcionários, ele tem que ficar esperando ele terminar um assunto particular. Gente, é um desrespeito, né, ao ambiente de trabalho, né, às pessoas que estão ali, porque a gente tem prioridades e nós não podemos esquecer as nossas prioridades, né? A atitude do profissional de atendimento está fortemente relacionada com a reação de cada um. Será difícil que uma pessoa pessimista, triste, desanimada e sempre reclamando da vida, que acha que tudo dará errado e enfrenta mal os problemas do cotidiano, venha a ser um profissional de destaque. Porque ele vai ser mais uma pessoa que a gente vai querer se livrar dele, porque é difícil a convivência com essa pessoa. Gente, não vou falar aqui dos tipos de cliente que temos muito, mas a gente tem alguns pecados. É um termo usado para a gente falar de alguns erros que podem atrapalhar demais o nosso atendimento. É a apatia, a indiferença. Aquela pessoa está falando e você está lá, não expressa nada. A outra pessoa sente nada, né? A má vontade, sabe? Faz isso para mim. Meu Deus. E você pode transferir a ligação? Ah, liga direto lá. Por que você não pode transferir? Sabe? Tudo isso demonstra que parece que a gente está num mundo de querer o pior do outro. O robotismo, sabe? É aquela pessoa que ela repete sempre a mesma coisa, a pessoa está perguntando outra coisa e ela não pode lhe responder. Não tenho nada para lhe falar. Ah, não se trata desse departamento. Gente, quantas pessoas ligam aqui no RH para perguntar quanto vai sair o pagamento? E o pagamento é no departamento pessoal. Mas se eu sei a informação, eu não posso prestar? Não, não pode, porque não é o seu departamento. Por que não? Se é uma informação que eu tenho segurança, que realmente já foi comunicada, por que eu não posso passar? Então, o robotismo atrapalha muito, né? O jogo de responsabilidade. Ai, amigo. Ai, tem outra pessoa. Ai, deixa eu passar para fulano que se der bucha, pelo menos foi ela que respondeu, né? Demasiado apego às normas. Sabe, a pessoa, quantas vezes a gente tem que estudar aqui no nosso departamento, caso a caso. É uma certidão agora na pandemia, né? Quantos órgãos não estão abrindo? Quantos documentos a gente precisa pensar diferente? É fácil, gente? Não é fácil. Como é difícil propor, questionar muitas vezes a nossa chefia, a nossa liderança sobre uma norma que existe e que em algumas situações pode ser flexível, né? Frieza, desdém, sabe? Você não tá nem aí com o problema do outro, a outra pessoa tá sofrendo, você fala, ai, meu bem, mas não posso te ajudar, viu? Não adianta gritar, não adianta fazer escândalo, que eu não posso te ajudar. Poxa, a pessoa tá sofrendo, né? E aí, gente, para eu ser melhor, é preciso aprender sempre, ler e estudar, ouvir pessoas experientes, sonhar e ter planos,
guardar dinheiro e cuidar das emoções. Essas são algumas dicas para que a gente tenha sucesso e para que a gente seja feliz no atendimento a outra pessoa, né? Eu preciso ter satisfação do que eu estou fazendo. Eu preciso saber o quanto é importante nesse momento que nós estamos vivendo de crise, de problemas financeiros, econômicos e saúde, como é importante a gente valorizar o nosso trabalho, saber que nós estamos trabalhando e que a gente pode oferecer o nosso melhor, que a gente pode ter paixão naquilo que a gente está executando, mesmo que não seja o grande sonho da minha vida, mesmo que eu busque outros desafios profissionais. Hoje eu estou aqui e eu tenho que dar o meu melhor aqui. Além de dar o meu melhor, eu tenho que tentar ser a melhor pessoa que eu posso ser para você, para ele, para ela e para mim mesma. Precisamos pensar que o atendimento está diretamente ligado ao tratamento. Vamos tratar melhor a gente mesmo e ao nosso próximo, porque com isso todos ganham. É uma sociedade melhor e com isso um mundo melhor para a gente mesmo. Espero que vocês façam bons atendimentos, embarquem a vida de vocês e a vida das pessoas. Um abraço e aqui o nosso departamento, a Escola de Gestão, está sempre à disposição de vocês, para que a gente faça cada vez um melhor atendimento a todos vocês, seja de maneira virtual, remota, pelas redes sociais, pelo telefone, pelos e-mails. Presencialmente, hoje a gente não está podendo muito nos ver e nos atender presencialmente, mas sintam-se todos acolhidos e busquem informações, busquem os nossos trabalhos, porque só tem razão de existir o Departamento de Recursos Humanos, a Secretaria de Administração, a Escola de Gestão, se você existir. Nós trabalhamos para você e é uma grande satisfação podê-lo atender da melhor maneira possível. Um abraço e contem com a gente.